Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E eu estou começando esse domingo na madrugada. Como os seguidores do canal Frater já sabem, a maior parte dos vídeos eu faço na madrugada. Então assim que começa o dia, né? Um dos primeiros assim a iniciar o dia são aqueles, né, que acordam já na madrugada, né? Que é quando vira o dia. Então eu já estou iniciando esse domingo já de antemão, né? Antes mesmo das missas, das reuniões religiosas, dos passeios no campo, no bosque das famílias e etc. E eu gostaria de trazer esse tema, o autista e os stalkers, né? Que, para aqueles que não sabem, os stalkers são pessoas que perseguem outras pessoas. E esse tema é bem curioso porque, por incrível que pareça, teve pelo menos uma geração longa, né? Nessa, nessa época moderna, que a gente comentou, né? Toda a nossa geração comentou sobre o bullying. E os stalkers, eles nada mais são do que pessoas, né, que perseguem e são vamos dizer assim, uma variante das pessoas que realizam bullying, né? É uma variante um pouco mais sofisticada, né? Que o stalker ele vai um pouco além, né? Às vezes ele nem chega na esfera do bullying, mas ele chega na esfera de saber tudo da pessoa, de perseguir a pessoa, de fazer uma pesquisa da vida social da pessoa e etc, né? Isso é interessante a gente confrontar com o universo autista, porque vai ajudando as pessoas a entender cada vez mais, né, a questão do autismo e outras questões congêneres que surgem decorrente da indecisão ou da dúvida que se tem sobre o laudo do autismo, né, ou sobre a decisão do médico, né, a decisão do neurologista sobre o autismo, né? E a gente sabe que no decorrer da história, né, muitas pessoas foram laudadas não sendo autistas, né? E muitas pessoas também não obtiveram laudo sendo autistas. E até hoje nós temos isso, né? Então é uma questão muito similar à questão da justiça, né? Às vezes você apresenta para o juiz duas causas idênticas. Uma ele dá uma causa vitoriosa e a outra, né, a pessoa perde na justiça. E as duas causas são idênticas, né? Essas coisas elas só acontecem na esfera humana mesmo, né? Não é, às vezes não é nem questão do ser humano errar, que nós já sabemos que o ser humano erra, mas é a questão da mediocridade humana, né, de coisas mais além da, da sociabilização, né, da socialização, porque são coisas que o fator humano ele não leva em consideração para aprimorar, né? O ser humano ele é falho em diversos quesitos, né? E um dos quais é o aprimoramento. Ele tenta aprimorar coisas que não vão levar suas futuras gerações a nada e coisas que ele deveria aprimorar, ele não se atenta, né, para isso. Então nós temos aí como consequência uma série de injustiças sociais acontecendo na mão de pessoas poderosas, né, como juízes, grandes políticos, grandes deputados, grandes líderes de empresa, né, ou até mesmo as demais pessoas mesmo que atuam na sociedade, né? E isso é um embaraço social que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos uma grande
temática social. Galera, em frente a isso, né, nós temos o autismo, né? Então, assim, como nós sabemos que a socialização ela tem inúmeros erros de ordens diversas, né? Inúmeras falhas, como a socialização ela já tem se demonstrado muito ineficiente em padrões de equidade, né? Muito ineficiente em padrões de igualdade. Eu sou muito suspeito para falar que eu não confio na socialização, né? Eu não me dou bem com a socialização. Logicamente, né? Se eu me defino autista, né? Logicamente que a socialização para mim, né? Ela não é o meu contrato social, né? Ela não é o meu contrato de vida, né? Então, o autista ele não tem a socialização, então ele foge disso, né? Mas também tem aquelas pessoas que fogem disso simplesmente pelo fato de já terem sentido inúmeros tipos de constrangimentos ou depressões sociais, né? E opressão também, né? Então, quando a gente compara, né, o Stalker, né, que é uma das personalidades desenvolvidas pela socialização, como nós temos inúmeras outras, centenas de outras personalidades que se desenvolvem pela socialização, e confrontamos o perfil, a personalidade Stalker com a personalidade autista, a gente se depara hoje, pelo menos uma grande porcentagem de pessoas que nós nos deparamos em redes sociais, elas se autodenominam, às vezes se autodefinem autistas e agem como stalkers, né? Eu tive um exemplo muito claro disso, né, recentemente no Facebook, de uma pessoa que foi lá, entrou no meu Facebook, né, uma das pessoas que comentam no grupo de autista, se autodenomina autista, mas foi lá no meu Facebook e fez uma pesquisa das minhas fotos, né, inclusive apontou fotos que ele viu, né, no Facebook. Bom, pessoal, eu sempre tenho seguido a linha de que o autista ele foge da socialização, né? Então, assim, para todos os efeitos, né, para todos os critérios de definição do autismo, se ele se difere do meio, né, do grupo social por conta do seu cognoscivo, né, e por conta da sua atipicidade, logicamente que ele é uma pessoa que foge da socialização, né? Ele tem comportamentos, né? Atitudes que não são atitudes padronizantes frente à socialização. Logicamente que se nós tivéssemos um grupamento aceitável, né? Mais aceitável socialmente de autistas, nós diríamos que os não autistas que fogem das regras, né? Mas como são não autistas que estão no poder, né, político do mundo, então logicamente que é eles que dão laudo para os autistas, né? Mas eu tive um colega, né, recentemente no Facebook, no grupo de autismo adulto, que ele já comentou sobre isso, né? Ele já falou inclusive assim, deve ser por isso que nós não temos laudo típico, né? Dizendo, olha, você tô assinando aqui um laudo seu dizendo que você é típico, né? Justamente pelo fato do típico achar que ele é normal, né? Então, quando nós temos alguns filmes de Hollywood dizendo, em filmes de autismo mesmo, né? Dizendo, defina o normal. Quando a gente tenta definir o normal, a própria definição de normal ela não abarca, ela não aceita o abarcamento apenas da tipicidade, porque ela diz que agir muito corretamente ou de acordo com a forma e com a forma é de certa forma, né, um disparate social, é de certa forma, né, uma desconformidade social. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que uma atitude padronizante ela vai levar um grupamento à falência.
Se esse grupamento insistir no padrão, né, nós saberemos o seu fim. Agora, quando nós temos uma atipicidade, né, nem que seja uma apenas, né, mas seria interessante nós termos uma diversidade de personalidades e de opiniões, isso faz com que a nossa espécie ganhe resistência. Se algumas forem à falência, outras, por pensarem de maneira diversa e atípica, não irão, ou vice-versa, né? Isso significa dizer que não é apenas o padrão que vence, né? Hoje nós temos centenas ou milhares de pessoas que estão milionárias, se não bilionárias, e o YouTube já tem revelado, as redes sociais já têm revelado, que muitas vezes são pessoas que sequer chegou a estudar, né? Há uns tempos atrás, né, a Gabi foi entrevistar, né, o Eike Batista, né? Que antes dos acontecimentos, né, de suas fortunas, ele era considerado um dos, se não o homem mais rico do Brasil. E quando ela perguntou para ele qual o livro que ele mais gostava, ou para ele citar um livro, né, que viesse à sua mente, ele não soube citar, né? Ele demonstrou claramente que ele não era um leitor assíduo, né? Isso significa que as pessoas ricas, né, elas não necessariamente são pessoas cultas. Então, isso é uma demonstração social de que muitas vezes o padrão ele foge, né? Ele foge da estrutura de progresso, né? Então nós temos muitas surpresas sociais. E eu prometi para vocês que eu iria falar, né, sobre teoria quântica, né? Justamente para exemplificar sobre isso, né? A visão estatística da ciência moderna. A ciência moderna, conforme eu comentei no vídeo anterior, ela tem feito as pazes, né, com a metafísica, e isso para mim foi uma surpresa muito grande, né? Eu li recentemente de um livro que eu também demonstrei, né, no vídeo anterior, que isso foi para mim assim um marco muito grande, né? Porque eu sempre gostei de filosofia e sempre acreditei muito em metafísica, né? Eu acho que a metafísica, coisas que eu vejo Marcelo Geiser, por exemplo, dizer hoje, e não citar metafísicos ou filósofos, né? Eu sei que filósofos há muito tempo atrás já diziam, lá no século XII, né? Já dizia. E, no entanto, quando você não cita as fontes, dá a impressão de que é você que descobriu. Mas nós sabemos que os pensadores, eles nos deram muita base, né? E continuam dando muita base para tudo que nós aprendemos hoje e para tudo que nós ainda iremos descobrir, né? Então é muito interessante a gente considerar os acadêmicos, né? E respeitarmos uns aos outros, né? No tocante às descobertas, né? E os pensadores, eles têm o seu mérito porque eles dedicam grande parte do seu tempo em desvendar mistérios. Mistérios da alma, mistérios do intelecto, mistérios do universo, mistérios da religiosidade, mistérios sobre a verdade, sobre a bondade, sobre a felicidade. Então nós temos pensadores falando sobre diversos temas curiosos para nós. Quem quiser saber sobre o amor, por exemplo, e tomar Platão como tutoria, né? Quiser que Platão seja o seu tutor, vai aprender muito sobre o amor na visão platônica, né? E se a gente pegar numa visão socrática, vai aprender sobre a visão socrática e assim por diante. Então nós temos grandes tutores, nós temos grandes patriarcas, por assim dizer, do pensamento, né? E pessoal, o Stalker, ele é o fruto da modernização, né? Ele é o fruto dessa socialização. Então, se ele é o fruto da socialização, o autista ele não pode ser stalker, né? Eu lembro uma das primeiras namoradinhas que eu cheguei a tentar
namorar com ela, na época não existia essa palavra stalker, né? Na época era perseguição mesmo, era paranoia, era coisas assim. E ela achava que eu era um desses, né? Porque as poucas tentativas que eu fiz de aproximação já desagradaram ela, logicamente, porque o autista ele tem muita dificuldade no relacionamento, né? Essa é apenas uma das milhares delas, né? E eu, como todo autista, tive muita dificuldade de aproximação e de socialização. Então ela imediatamente ela já se ofendeu, ela já se sentiu oprimida, porque eu não tinha aquela técnica social de galanteio ou técnica social de flerte. Então dava a entender que eu era uma pessoa muito, né, cara de pau, mau caráter e assim por diante, né? A experiência foi bacana, mas também as coisas por trás que eu não percebia e hoje eu percebo, às vezes eu trago no canal como experiência para passar para as pessoas, né? E o stalker autista, ele não existe, embora as pessoas possam considerar. Se a pessoa não souber que você é autista e você tiver atitudes parecidas, ela vai achar que você é um stalker. Mas quando ela perceber que você não tem noção, né, da realidade, que nem hoje eu estava comentando com a minha esposa, que eu conheci um autista que ele ficava debaixo de uma escada, porque lá era a entrada, né, de um armazenamento de carga. E nessa escada passava a secretária da coordenadoria desse depósito de carga, né? E esse autista ficava ali quietinho, mas alguns rapazes iam lá para ver a moça que passava, né? Então o autista, pela influência dos rapazes que estavam ali, ele acabava repetindo as coisas que os rapazes faziam. Então quando os garotos iam embora, né, os rapazes iam embora, quando a menina passava, o autista repetia. E ela se queixou do autista. E nem se passou pela cabeça dela de que haviam mais rapazes e que esses rapazes tinham admoestado e incentivado o autista, né, a, a tomar tal atitude. Para vocês verem como que é complexo, né? Isso eu falei que eu iria trazer no canal, contar essa história, mas como eu disse para vocês, muitas das histórias e dos temas que eu venho colocando na comunidade, eles vêm à tona, eles vêm se encaixando nos outros temas, né? Aí eu consigo ir eliminando eles. Então, quando eu tiver colocado um tema lá na comunidade, mas não tiver comentado, assistam os outros vídeos, porque muitas vezes esses temas, eles estão junto dos outros temas já comentados, né? Já como comentário. Então, pessoal, o Stalker, né? Colocando aí do ponto de vista inocente, né? O Stalker autista, ele não existe, mas se der a entender, né? Se transparecer para quem não sabe que você é autista ou não sabe que uma pessoa é autista, que está existindo uma perseguição, né? E essa pessoa entender a inocência, né? A falta de intenção, né? De más intenções, então a gente consegue, a partir de um diagrama, de uma diagramação, a gente consegue detectar aí que não houve a intenção, a má fé do autista, né? Por isso que é muito interessante a gente estudar essa questão comportamental do autista para a gente conseguir definir claramente quando existe ou quando não existe uma má intenção, né? Então o autista, por assim dizer, né, o autista que está no espectro, né, ele é considerado como deficiente para todos os efeitos, porque qual é a deficiência dele? A deficiência é que ele, ao não se sociabilizar, ao não sociabilizar-se, ele estará um passo atrás em todos os conceitos, em todas as disputas sociais ou em todas as questões de pleito ou de rivalidades. Então, por uma questão de discussão, ele já perdeu, não é? Porque quem define é aquele que fala, é aquele que argumenta, é aquele que escolhe por você. Então, a maioria das pessoas que falam do autista acabam ganhando, né? Eu, por exemplo, perdi uma causa recentemente na justiça, simplesmente porque eu achei que o juiz fosse tão sábio, eu respeitei tanto o juiz que eu achei que o juiz fosse entender tudo que estava subentendido. Mas o juiz, ele quer que você fale, né? Só que para mim eram coisas tão óbvias,
né, que eu peguei e não comentei. Então o juiz, para mim, né, ele foi ali, deixou muito a desejar, porque para mim seria normal que ele subentendesse diversas coisas. Por exemplo, o juiz entendeu que eu não reclamei ou não me queixei de alguma circunstância da ação, né? Porém, se eu estou entrando com a ação, quer dizer que eu estou, né? Eu estou me queixando, eu estou sentindo, né, essa lesão. Então, para mim, já estava subentendido, né? Senão, eu não teria entrado com a ação se não houvesse, né? Então, assim, é muito difícil, pessoal, é muito difícil quando a gente compara a atitude autista da atitude não autista, é outro universo, né? Os não autistas, para mim, por exemplo, principalmente grandes acadêmicos como esses juízes os poucos que eu entrei em contato, eu percebi, eles são pessoas muito sem noção da realidade, né? Para mim, são pessoas que jamais deveriam atuar como juízes, né? Pelo menos dois juízes que eu conheci deixaram muito a desejar, sabe, nas suas atitudes de juiz. Para mim, não é juiz, né? Para mim, é uma pessoa que está encostada ali no governo, né? Mas o mundo do não autista é dessa forma, é dessa maneira. Eles vivem dessa forma, eles gostam de viver dessa forma, né? E para eles é o correto, né? Muitas vezes, né? Para eles é o jeitinho deles de viver. Então nós temos, por exemplo, uma comissão de ética, muitas vezes, né? Que convida você para uma reunião de ética e você chega lá na reunião, tem pessoas que ganham R$ 600 e outra que ganha R$ 50.000 por mês participando da mesma reunião. Então, essa pessoa está te convidando para uma reunião de ética, está dando uma aula ali ao vivo para todo mundo de uma extrema falta de ética, né? E a gente vê assim, nitidamente, né? A gente vê aquele pobrezinho bem magrinho que não consegue nem comer direito e aquela pessoa que ganha 50 mil por mês obeso, né? Bem gordão, dando risada, falando um monte de coisa. E aquele pobrezinho ali tomando cuidado com o que vai falar, às vezes tenta falar alguma coisa, a própria pessoa que está presidindo a comissão de ética, ela já vai lá e ainda repreende ele, dizendo que não é dessa forma, não é daquela. Então ocorre aquele puxa-saquismo, né, de pessoas de autoridade, né? Porque hoje a nossa realidade, pessoas ricas são pessoas de autoridade, né? Subentende-se isso, né? Então nós temos centenas e centenas de aulas de antiética social sendo ministradas por pessoas, né, que se dizem éticas, tanto em corporações, empresas, na sociedade em si, etc. Né? Então, pessoal, quando a gente confronta, né, a sociabilização com o autismo, a gente percebe que muitas pessoas misturam as coisas, né? Muitas pessoas elas estão mais socializadas do que não socializadas e elas estão insistindo na tecla que elas vivem no espectro, quando na verdade elas estão vivendo de repente com uma pequena depressão, uma pequena opressão social que é absolutamente normal numa sociedade competitiva e às vezes elas são pessoas sensíveis que ao sentir a opressão ela acha que por aquela sensibilidade ela é autista, né? O autista, pessoal, ele sequer sente essa opressão. Às vezes é como se ele estivesse no meio de um monte de pessoas tacando pedra e ele não saber que aquelas pessoas são maldosas, né? Ele olha com a mesma característica para aquela pessoa que está atacando pedra, como ele olha para uma pessoa que está abraçando ele. Ele não tem absolutamente essa noção, né? Então hoje, para quebrar grandes paradigmas sociais, tem pessoas que estão recebendo laudos ridículos, né? Pessoas que recebem laudos de autismo e às vezes elas se encostam naquele laudo exigindo até mesmo aposentadoria, quando na verdade ela está cheia de saúde para trabalhar e para exercer uma posição social. Assim como nós temos autistas também que poderiam estar aposentados e estão trabalhando, né? Então nós temos
uma imoralidade muito grande na sociedade no tocante a essa questão, né? Então, quando a gente fala de stalker, né? Se você persegue, né, faz questão de ler uma coisa de uma pessoa, como nós temos isso no Facebook. Tem uma pessoa que faz questão de ler uma coisa sua para dar risada daquilo que você publicou. Uma pessoa que faz questão de ler para criticar. Você não é autista, meu querido, se você faz isso. Né? O autista ele não tem o mínimo interesse da rivalidade. O autista sequer considera a rivalidade. Né? O autista se incomoda, por exemplo, quando ele tem, né, ele quer brincar com uma coisa e essa coisa não está disponível, mas ele não pensa na cabeça dele, não tem segundas intenções pensando que alguém tomou aquilo dele. Ele simplesmente se incomoda pelo fato de não estar mais disponível para ele. Ele sente uma tristeza momentânea, né? Mas notem a diferença que seria de uma pessoa não autista que percebe que tem uma pessoa tomando o brinquedo dela e esse não autista ele vai pleitear a posse do brinquedo. Quando na verdade o autista ele não vai pleitear absolutamente nada. Ele vai emitir o choro pela ausência do brinquedo apenas, né? Isso é muito interessante nós entendermos, né? A partir do momento que você toma a frente do pleito, né? Você tomou a frente de um pleito, né? E de maneira ordenada, muito provavelmente você não tem autismo nenhum, né? Porque tentar tomar a frente de um pleito pode ser uma tentativa de sair do espectro. Mas o autista, ao tentar sair do espectro, ele jamais vai conseguir fazer isso de maneira ordenada, principalmente se for as primeiras tentativas dele. Então, se você já faz o pleito ordenadamente, você já é uma pessoa crítica que espera outra pessoa publicar uma coisa para você efetuar uma crítica, né? Então você é um stalker e não um autista, né? Você é uma pessoa neurotípica, não uma pessoa considerada pela sociedade como uma pessoa normal, e um crítico, de repente jornalista, né? Uma pessoa que faz uma coluna, né? Comentando sobre os pontos negativos de uma instituição, os pontos negativos de um grupamento, ou os pontos positivos de como seria melhor tal atitude ou tal posicionamento, enfim. Então o autista e o stalker, eles estão em universos totalmente diferentes, tá? O autista ele pode ter um stalker, né? E quando o autista tem esse stalker, ele não chama o stalker para a briga. Ele simplesmente é extinto na sociedade, né? O stalker, ele vai atrapalhar o desenvolvimento do autista, porque todas as vezes que o autista se manifestar, ele vai estar ali apontando os defeitos, dizendo que não acredita que ele é um autista, ou não acredita que ele vá conseguir, né? Inveja muitas vezes sem saber que o autista sequer considera esse tipo de inveja, né? Eu sofri muito isso, mas eu percebi muito na frente. Geralmente o autista ele percebe muito na frente que aconteceu perseguições no passado. Então, se ele entendesse no mesmo tempo que estava acontecendo, talvez ele entrasse em rivalidade, né? Mas ele não entende no mesmo tempo, até mesmo porque ele precisa fazer uma análise de tudo isso, porque ele não vive a socialização, então para ele entender, e às vezes acontece e ele fica sem entender mesmo, né? Tem pessoas aí que talvez tenha xingado o autista, xingado a mãe dele ou desmoralizado ele, e ele não percebeu, e muitas pessoas perceberam, talvez até esperaram, criaram alguma expectativa de que o autista fosse revidar, e o autista simplesmente ignorou, né? O autista então ele é uma pessoa, geralmente, tá? Uma pessoa muito feliz. Porque geralmente para sermos felizes é isso que as pessoas dizem na sociedade. A gente não deve ligar para o que as pessoas dizem. Só que isso o autista não faz aplicando uma técnica, ele faz isso naturalmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Para que esse tema continue, eu peço a vocês que continuem colaborando com o canal Frater Autismo e Altruísmo.
doando qualquer quantia no Pix que vai aparecer aí na sua tela no final, abaixo do avatar. E se você quiser participar de outras formas, doação de alimentos, roupas, é só entrar em contato no telefone, WhatsApp, que também vai aparecer na sua tela no avatar de Krishna e que foi coletado do filme Little Krishna, junto à dedicatória que eu sempre coloco no final. E pessoal, peço humildemente a colaboração de vocês, porque está cada dia mais competitivo o YouTube, né? E nessa competição às vezes a gente perde inscritos, porque rola muita interatividade social e as pessoas param de assistir e o YouTube para de recomendar quando as pessoas param ou se desinscrevem, etc, né? Então eu peço humildemente que vocês continuem ajudando o canal para que eu consiga alcançar os objetivos e dar continuidade nos temas e para que isso me ajude a fazer com que esses vídeos alcancem o maior número de pessoas possíveis para que de repente uma família que tenha o caso de autismo no lar possa ser uma família mais feliz, tá? Aprendendo um pouco mais sobre o autismo. Muito obrigado então pela presença de vocês, pessoal. Espero vocês na próxima gravação. Tchau, tchau.